Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na primeira semana do Advento, no dia em que a Igreja celebra Santo André Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o evangelho é muito vocacional, né? Não foi por acaso que, ao passar, Jesus viu André, Tiago, Pedro, João. Ele estava na praia, trabalhando, fazendo os seus afazeres, os seus ofícios. Escolheu antes ainda de terem visto. Interessante isso para nós. É que Jesus chama e sabe por que chama. Nós devemos acolher o chamado sabendo a quem estamos acolhendo. Vejo que o grande sofrimento e o problema hoje da crise vocacional, do encontro difícil com a juventude de hoje, é a segurança de saber a quem está seguindo. Pedro, Tiago, André, João ouviram o chamado, seguiram imediatamente, porque confiava na voz. O evangelho muitas vezes, outros evangelhos vai falar dessa voz, né? A ovelha conhece o pastor chama de longe, a ovelha conhece a voz do pastor, a voz do comando e segue o pastor. Isso é muito importante. Então, aqui um encontro com duas realidades. A primeira realidade é que Jesus sabe por que chamou esses quatro. E esses quatro sabem por que segue a voz daquele que chama. Então é muito importante no tempo de hoje nós enraizarmos a nossa vocação, o nosso chamado, sem resquício, ou sem gordura, ou sem sinais de dúvidas quanto ao chamado. Não pode ser as dificuldades do chamado, as dificuldades do dia a dia, do decorrer da história, sim, tantas situações contrárias que trazem tristeza, que trazem desânimo, enfim, tantas coisas que podem acontecer na trajetória desse chamado. Mas o mais importante é crer naquele que chama. Então é importante isso aqui no Evangelho de hoje, quando vai narrar essa vocação e esse chamado. E mais interessante é perceber que na característica de cada um, no jeito de ser de cada um,
os quatro, um era diferente do outro. André, que era irmão de Pedro, tinha sua característica totalmente diferente de Pedro, né? Os outros também, cada um tinha sua característica. Você também tem a sua característica que é diferente da minha e a minha é diferente da sua, e nós estamos no mesmo segmento, servindo a Jesus com alegria, com entusiasmo, com desafios. E isso se faz muito importante no tempo de hoje. Então nós precisamos hoje pedirmos a graça de não desconfiarmos do chamado, jamais desconfiarmos naquele que chama, sabendo nós que nós já passamos por muitas situações complicadas na nossa vida. Talvez você ainda possa estar vivendo alguma situação difícil, mas você sabe, você tem a certeza de que Deus está contigo, porque Ele te chamou. E agora eu vou dizer o seguinte: Deus nos chama com os critérios dele. Aqui mora o grande problema para nós, que muitas vezes questionamos, ou se questionamos nossa vocação, que achamos que muitas vezes achamos que não somos dignos, e provavelmente não somos mesmo, mas Ele sabe por que te chamou, por que me chamou, por que nos chama. E aí nós precisamos adentrar nessa beleza da vocação e realizarmos o projeto do Senhor com mais entusiasmo, com mais alegria, suscitando no coração daqueles que nos ouvem um entusiasmo, a paixão, ou seja, estar apaixonado em fazer a obra de Deus. Então nós somos hoje provocados por essa palavra, por esse ensinamento, e revigorar a nossa vocação. Jesus chamava e confiava neles. Foi assim que ele veio à procura de cada um de nós. Não por causa dos nossos, sei lá, nossos talentos, que por tudo é dado por ele. Mas melhor dizendo aqui, talvez, o chamado de Deus não é um chamado por acaso. Tropeçou, te encontrou e te chamou, não. Estava numa estrada, estava meio escuro, de repente apareceu uma luzinha lá, acenderam uma luz de um poste e Jesus te viu. Não, não é por um acaso que Deus tem te chamado. Deus te chamou, Deus me chama por um querer próprio dele, conhecendo a tua fraqueza, conhecendo a minha fraqueza, conhecendo os nossos limites, ele nos chama. Então, que bom que nós possamos hoje, que nós podemos hoje verdadeiramente louvar a Deus e agradecer por essa pescaria, por entrarmos nessa rede do Senhor e não querermos sair dessa rede e não abandonarmos essa rede e continuar lançando as redes, trazendo mais e belas vocações para a casa, a igreja do Senhor, que nós possamos ser esse exemplo de quem atrai para Deus. Isso é muito importante, atrair as pessoas para Deus. Então hoje é um dia vocacional, dia de Santo André, e nós queremos fazer dessa vocação, desse chamado, um lugar especial para nós. Ter sido chamados por Deus para esta vocação que Ele nos concedeu, por amor. Volto a dizer, por amor e não por acaso. Então, que nós possamos abraçar nosso chamado e fazermos o nosso melhor, ainda que tenhamos dificuldades. Que nossa patrona, Santa Faustina, nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, aumente a nossa vocação para o nosso instituto, nos dê vocações, nos dê ânimo, nos dê coragem,
nos dê alegria, nos dê certeza, nos faça apaixonar por esse carisma de cuidar de sacerdotes, que a Virgem Maria nos ajude a ter a casa para cuidarmos de sacerdotes. Que São José, esposo de Maria, nos dê mais e mais confiança no seu Filho Jesus, do qual nos chamou para a missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.